A paz do Senhor, uma ótima tarde. Quero deixar aqui uma mensagem que se encontra no livro de Esther, capítulo 2, versículo 15. Esther, filha de Abiaio, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim, foi levada Esther ao rei Assuero à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Até aqui, os versículos 15, 16 e 17 do capítulo 2 de Esther. Essa palavra me veio ao coração e lendo aqui mais uma vez, né, a história de Esther, porque a palavra de Deus ela se renova todos os dias, em todo o tempo. Algo me chamou a atenção, né? Trazendo para os nossos dias, as nossas vidas. Muitas vezes nós não compreendemos muitas situações a qual nos são impostas ou a qual nos acontecem e nós não compreendemos. Esther era uma moça judia e ela, era órfã, foi criada ali provavelmente por um primo, que no caso é o Mordecai, e ela foi educada por ele, ele a criou, a educou, a ensinou, tudo conforme ele via, no palácio. Provavelmente ele tinha algum acesso lá e lendo aqui o texto, muitas vezes é citado de que ele ficava ali à porta, do palácio. Então eu creio que ali ele observava, o comportamento, da realeza ali, das pessoas ali, e de acordo com o que ele foi vendo ali, ele foi educando Esther, Então, com certeza Esther era uma moça muito virtuosa, vamos assim dizer. É uma mulher muito virtuosa, inteligente, educada, porque assim também está escrito na palavra. E nós não entendemos, muitas vezes o porquê algumas coisas são permissivas nas nossas vidas, Que nem aqui foi permitido que Esther se tornasse uma pessoa órfã, no quais os seus pais foram mortos, só que ela foi criada por alguém, E muitas vezes nós não entendemos o porquê Deus nos deixa órfãos em alguma coisa das nossas vidas, O porquê que Deus nos permite muitas vezes um abandono, ou porque nos permite muitas vezes que percamos algo ou que não alcancemos algo em determinado tempo das nossas vidas. Vendo aqui essa situação, entendemos, que foi isso necessário para que um dia Esther ela fosse educada de acordo com aquilo que iria agregar em sua vida para poder chegar ali ao reinado. Além de ser, uma moça bonita, como já diz aqui, ela foi assim do agrado, aos olhos do rei, e com certeza houve ali a colaboração de Mordecai para que ela pudesse, chegar a esse nível de graça aos olhos do rei. E muitas vezes nós passamos por esse processo também, de educação ou uma reeducação de Deus nas nossas vidas. Passamos por esse momento no qual muitas vezes, no caminho a gente sente dor, no caminho a gente sente tristeza, no caminho, nos é imposto algumas coisas que nós não gostaríamos de estar passando, mas se faz necessário se quisermos chegar, em algum lugar. Os nossos pensamentos, eles são limitados, a nossa imaginação ela é limitada. Muitas vezes ansiamos por algo em nossas vidas
tão pequeno que Deus, a palavra já fala, né, que ele tem sempre algo maior, né, nas nossas vidas. O que Deus tem para nós é sempre maior. A nossa imaginação não consegue ver o tamanho da grandiosidade das coisas que Deus tem para as nossas vidas, né? E o muito interessante é que, de acordo com o que nós vamos, né, lendo aqui o texto, ela chegou no que ao reinado, né, no lugar de Vasti, no tempo que ela foi passado ali, né, Mordecai também, como mostra, ele teve ali um momento que, por estar sentado ali à porta do rei, né, ele escutou ali de alguns eunucos uma trama contra o rei, e ali se fez chegar, né, aos ouvidos do rei por meio de Esther, que já estava lá como rainha, e Esther levou para o rei nesta informação em nome de Mordecai. Então, assim, né, ali foi averiguado, foi confirmado que de fato havia se levantado ali, né, uma trama contra o rei, e foi muito interessante porque naquele momento foi ali descoberto, né, essa trama, porém Mordecai naquele momento, ninguém chegou nele ali para poder agradecer ele naquele momento. E quantas vezes nós, né, fazemos algo por alguém e pensamos assim, nossa, nem sequer me agradeceram, né? Nem sequer se lembraram de me dar pelo menos um obrigado, né? E ficamos ali frustrados com aquilo. Porém, não é o que fala aqui na Bíblia em relação a Mardoqueu. Ele não ficou desta maneira, né? Muito pelo contrário, ele continuou seguindo ali a vida. Em momento algum nos diz que ele ficou lá frustrado, reclamando, achando ruim, porque o rei não chegou lá para agradecer ele, né? E de acordo com que isso vai passando, aí mostra também, né, que Amã, ele foi ali colocado como o segundo maior, né, depois do rei, e ele era um homem ruim, é o que nos diz, né? Amã era uma pessoa ruim e ele se achava o maioral, né? Tanto que, pelo fato de Mardoqueu não se prostrar diante dele, Alice ele se enfureceu com aquilo, porque ele se achava tanto que, se brincar na mente dele, ele era maior do que o rei. E quantas vezes nós nos deparamos com pessoas dessa forma, com pessoas que olham para nós e nos inferioriza. E se nós não tomarmos cuidado com isso, nós caímos nas dessas pessoas, nos sentiremos inferiores, né? E ali Amã, só por ter um cargo algo maior ali do que Mardoqueu, né? Que ele era o segundo maior ali, depois do rei, ele se achava, né, o top, como diz aqui em Sorocaba, o top das galáxias. Só que não era desta maneira, né? Ele era um homem soberbo, um homem arrogante, um homem mau, né? Uma pessoa ruim. E a soberba do seu coração, né, o mal que existia em Amã, fez com que ele caísse e tropeçasse na sua própria ganância, né? Ele tropeçou na sua própria ganância. O fato de ele não ter uma mulher sábia também colaborou para isso, porque a mulher dele mesmo foi quem deu a ideia, né, de ir ali fazer uma forca para poder enforcar Mardoqueu, porque ele se irou contra Mardoqueu, como eu disse antes, pelo fato dele não se prostrar diante dele. E ali, pelo fato de uma mulher que também, sem sabedoria, lhe instruiu mal, e ali ele levou aquele mau conselho adiante, porque ele já era uma pessoa gananciosa e arrogante. Então, como que ele iria parar para pensar que aquilo ali poderia dar errado, né? E muitas vezes a gente não entende, mas o ser humano, a gente fica lá preocupado e muitas vezes fica lutando contra o inimigo, contra aquele que se levanta contra as nossas vidas, só que nós temos uma arma nas mãos,
que é a palavra do Senhor. Nós temos uma arma nas pernas que é o nosso joelho. Então, façamos assim como Mardoqueu. Mardoqueu é um grande exemplo também para as nossas vidas, né? E ali nos mostra adiante também que a ganância do mal ali, do Amã, ele caiu. A palavra de Deus nos fala, né, lá nos Salmos, que o inimigo ele se levanta, mas ele cai na sua própria trama. E aqui em Esther aqui é a mais prova disso. Amã, ele tramou contra o povo de Deus e ele mesmo caiu em sua própria trama, porque ele se sentia tanto que quando Deus lembrou o rei, né, do que Mardoqueu fez por ele, ele perguntou a Amã o que fazer com o homem que eu quero honrar, né? E a ganância dele era tão grande que ele se achava tanto, que ele pegou e falou assim: coloca a capa aí, coloca a capa, coloca a coroa, coloca no cavalo, né? O melhor de tudo, aquele que o Senhor mais usa para poder ser apresentado diante do povo. O inimigo, muitas vezes, ele trama tanto contra nossas vidas, né? Ele trama tanto, e tem tantas pessoas que se levantam tanto contra as nossas vidas, que eles não param para perceber, né, o mal que eles estão causando a si mesmos. Aquele que é de Deus, ele está debaixo da cobertura do Senhor, ele está guardado. A palavra lá no Salmo 91 fala: aquele, né, não são todos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que está guardado no Senhor, o inimigo não toca, e se tocar, não derruba, né? Porque se você realmente está firmado em Deus, firmado na rocha, é impossível você ficar prostrado no chão diante do inimigo. É impossível. E aqui no livro de Esther é nos comprovado isso, né? Então ali a soberba, né, a maldade do coração de Amã fez com que ele fosse lá e desfilasse pelas ruas, levando no cavalo aquele a qual ele tentou destruir, né? Aquele a qual ele tentou acabar. Então, ele teve que fazer por aquele que ele tentou matar aquilo que ele queria para ele. Ele teve que ir ali e mostrar e falar com a sua própria boca, né? Que aquele ali era do agrado de Deus, que aquele ali foi do agrado do rei, né? Que aquele ali levantou-se para poder ajudar ao rei e era um homem honrado pelo rei, né? O inimigo muitas vezes é obrigado a abrir a sua boca para dizer quem somos nós, quem verdadeiramente somos nós, né? Aqueles que servem a Deus. Deus honra, né? Deus faz o impossível acontecer na vida daqueles que creem, né? E ali, depois que a mãe dela fez, olha para você ver que depois que ele fez tudo ali, né, ainda intentando contra aquele povo, ainda se achando, né, como disse aqui o top, foi lá, né, fez a forca, tentou ali de todas as formas, né, trazer o caos, a dor, a morte para aquele povo. E depois ele é descoberto, né? Depois ele vê que tudo aquilo que ele tramou voltou-se contra ele, em tudo, em tudo. A forca, a honra que ele queria para ele foi dado a quem merecia, a Mardoqueu. A forca que ele tentou dar para Mardoqueu foi dado a ele, né? Então aqui, parando para refletir sobre esse assunto, nós vemos a importância de ser uma mulher sábia, né? Uma mulher de bons conselhos, uma mulher de joelhos, uma mulher que tem a presença do Espírito Santo de Deus, que tem a presença de Deus para dar bons conselhos ao seu marido, para dar bons conselhos à sua casa, né? Não sejamos imprudentes, mas sejamos mulheres prudentes, né? Que não façamos conforme a ira do nosso coração. A palavra de Deus nos diz para tardarmos, né, na nossa ira,
mas sejamos sábias, mesmo diante daqueles que tentam contra as nossas vidas, que querem nos destruir, pois o Senhor, Ele não falha. Não, muitas vezes a gente reclama da nossa dor, da nossa luta, do porquê que nós estamos passando por tal situação, o porquê que alguém nos foi levado, o porquê que eu perdi o emprego, o porquê que foi algo aconteceu, mas tudo acontece com a permissão do Senhor. Se queremos algo grande, nós temos que ser moldados por Deus, né? Se queremos alcançar algo, nós temos que ter o aprendizado do Senhor. Então aqui nos mostra, né, que Esther, ela não ficou órfã à toa, mas se fez necessário para que um dia ela chegasse num reinado, né? E ela não foi educada por seu primo à toa, mas foi porque ele tinha acesso ao reino ali, ele tinha acesso, então ele observou o quê? Os comportamentos, né, daqueles que estavam ali, dos príncipes, e a educou da mesma maneira, a educou para ser obediente, né? Então ela aprendeu, ela foi uma moça obediente, tanto que ela foi lá e fez tudo conforme lhe foi instruído a ele, né? E ela também foi tão assim que ela foi do agrado ali do rei. Então, se nós formos obedientes ao Pai, obedientes ao Senhor, nós seremos do agrado de alguém que, mesmo que não queira, terá que nos aceitar. Entendeu? Porque nós somos filhos do Senhor, mas não basta abrir a boca e dizer eu sou filho de Deus, nós temos que ser obedientes a Deus, obedientes ao nosso chamado, obedientes ao que Deus nos chamou para ser, obedientes a quem Deus nos escolheu para ser. Né? Nós somos filhos escolhidos do Senhor, então nós temos que agregar tudo que Deus nos ensina em nossas vidas e colocar em prática, né? Nós temos que colocar tudo aquilo que nós aprendemos em prática. Esther, ela tinha a sua beleza interior e exterior. E nós temos que ser da mesma maneira, nós temos que manter a nossa beleza interior e exterior. Esther, a palavra fala que ela era uma mulher muito formosa, bonita, só que tem uma diferença. Quem é de Deus, além de ser formoso e bonito, tem o brilho do Espírito Santo de Deus. A esse ninguém resiste, porque não adianta você ser bonito, né, formoso, não adianta você ser isso se você não tiver a presença de Deus, se você não tiver um mínimo de educação, se você não for uma pessoa boa, não adianta, né? Uma pessoa linda, maravilhosa, se ela for gananciosa e má, ela se torna feia, é um fato isso. Né? Então, que nós venhamos buscar mais de Deus, né? Cumprir o nosso chamado, ser educados pelo Senhor, né? Que as promessas de Deus, ela venha se cumprir nas nossas vidas, porém, há um tempo determinado para todas as coisas, há um processo, né? Esther, ela passou por um processo, ela passou pelo processo do luto, ela passou pelo processo da educação, ela passou pelo processo de chegar, né, ali o período que ela teve que ficar ali 1 ano sendo lavada por mirra, né, para poder se embelezar toda, para poder chegar até a presença do rei. Ela passou por todo um processo. Então, se nós temos esse processo em nossas vidas, nós temos que passar por eles. Pedindo a quem? A Deus sabedoria e entendimento para poder passar por isso, porque se nós não buscarmos de Deus, nós não entenderemos, nós não passaremos louvando e glorificando a Deus, nós passaremos murmurando, chorando. Quem nunca passou assim? Entendeu? Então, se quer vitória, se quer bênção, se quer alcançar algo novo, se quer grande do Senhor, nós temos que ouvir a voz de Deus, buscar de Deus, compreender o que Deus tem para as nossas vidas, porque todo começo, ele é difícil. Todo meio se torna um pouco mais fácil. No final, você tem vitória, mas você tem que passar pelo processo, né? Nós temos que passar pelo processo. Então, que nós sejamos assim, corajosos, né? Como Esther, que nós sejamos como Mardoqueu, que veio para agregar na vida de Esther, que nós agreguemos na vida de alguém,
que nós venhamos ter sabedoria, né, no Senhor, que nós sejamos obedientes no Senhor para alcançar a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ninguém consegue nada sem passar por um processo, sem conseguir ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É muito fácil pregar e falar, você vai receber uma bênção, se você não quiser passar pelo processo, vai ser impossível, né? Bênção nós temos aí já prontos e liberados para nossas vidas, mas quer alcançar o melhor? Passa pelo processo. Não adia, mas passa pelo processo. E essa foi a palavra que veio aqui no meu coração para deixar aqui e compartilhar com vocês. E eu espero que venha acrescentar na vida de vocês. Não sei quem é que está precisando, mas eu sei que a palavra de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Se renovam a todos os dias em nossas vidas. O Senhor nos dará estratégia, mesmo que decretem a nossa morte, o Senhor nos dará estratégias. O Senhor, né, colocará ali uma autorização para que nós possamos, assim como aquele povo, nos defender contra o nosso inimigo. Amém? Eu assim agradeço, louvo ao Senhor pelas nossas vidas, por tudo quanto o Senhor tem nos feito, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sejamos aí bênçãos agradáveis do Senhor, em nome de Jesus. Amém.